Evangelho segundo João, capítulo 1, verso 14. Amém? Você pode me responder um amém aí, meu irmão? Glória a Deus. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Senhor, nós queremos ouvir a Tua voz nessa palavra, Senhor. Nós queremos que tudo aquilo que vem de prática, de aplicação pessoal dessa palavra, seja muito bem esclarecido pelo Senhor. Eu preciso muito, Senhor, da Sua supervisão aqui, durante essa palavra. Eu preciso de um derramar da sabedoria dos céus para ministrar essa palavra. O Senhor me deu uma palavra que para mim aqui, Senhor, eu sei, é muito desafiadora de expressar, de ensinar, e fazer isso com a supervisão do Senhor garante que eu não falarei somente aos ouvidos, mas que a minha voz será a voz do Senhor falando aos corações dos irmãos. E por isso eu peço, Senhor, que o Senhor fale através de mim. E que as Tuas verdades sejam impressas nos nossos corações, para que em nome de Jesus, nenhum de nós fique para trás, mas que nós todos avancemos, Senhor, em sermos filhos, em sermos igreja, em sermos Seus discípulos, e em nome de Jesus, que nós possamos agradar ao Senhor, através daquilo que o Senhor nos chamou para fazer, e sermos em nome de Jesus. Amém, amém, glória a Deus, aleluia. Queridos, nós lemos um texto aqui, que fala assim que o verbo se fez carne e habitou entre nós. E este verbo habitou é a tradução da palavra tabernaculou. E ela faz realmente uma associação ao tabernáculo de Deus. E nós podemos falar esse versículo de uma forma diferente do que está escrito aqui, sem nenhum problema, dizer assim que o verbo se fez carne e tabernaculou conosco, e tabernaculou entre nós. O que significa tabernacular? O que significa tabernáculo? Habitação. Significa que aquele que é eterno, que é Jesus, o Cristo encarnado num homem, aquele que é eterno, que é o Cristo, veio em carne, e encarnado em Jesus, Cristo expressou toda a natureza de Deus. A Bíblia fala que em Cristo habita plenamente toda a plenitude de Deus, habita corporalmente toda a plenitude de Deus. Em Cristo habita corporalmente toda a plenitude de Deus. E olhando para este versículo e para algo que o Senhor ministrou ao meu coração durante essa semana, eu fui entendendo da parte de Deus que nós temos várias lições na Bíblia quando nós olhamos para as histórias dos templos que estão descritos na Bíblia. E que a Bíblia toda está falando sobre a presença relacional de Deus com o homem. Existe um livro com este tema que eu comprei e ainda não li, e estou pregando coisa que eu não aprendi com aquele livro, mas aprendi com o Senhor. Eu acredito que depois que ler esse livro, talvez um dia eu pregue de novo essa mensagem, com ainda mais embasamento, com ainda mais fundamentos, mas eu sei que esse livro é muito bem recomendado, indicado por pessoas muito boas, por discípulos muito sérios. Acho que o Vitor já leu esse livro, está recomendando? Pessoas muito boas, igual a ele está falando. E humilde também, porque a gente tem mais orgulho aqui, entre eu e o Vitor, é da nossa humildade, né? Glória a Deus. Eu lembro que, olhando para a história bíblica, o Senhor, Ele visitava o homem muito pontualmente, e não eram todos os homens. A gente vê o Senhor visitando Adão na viração do dia antes do pecado. Depois de um tempo ali, a gente vai ver o Senhor visitando Noé, pedindo a ele a arca. A gente vai ver o Senhor andando com Enoque, a gente vai ver o Senhor visitando Jacó, Abraão, Isaac. E tendo encontros assim, muito pontuais com esses homens. Um relacionamento que Deus foi criando através de experiências que eram positivas, onde Ele
se manifestava porque aquele homem tinha entregado também algo para o Senhor e o Senhor estava lhe dando uma resposta, mas a partir da visitação do Senhor, aquele homem também dava mais uma resposta, e assim continuava o relacionamento deles, e parece que esses homens de Deus sempre tinham um assunto em aberto com Deus, para sempre tratarem com o Senhor, para sempre falarem com Deus. E é muito importante que a gente também tenha assuntos a tratar com o Senhor durante a nossa jornada. É muito importante que a gente tenha assuntos em aberto com o Senhor. É importante que a gente tenha assuntos em aberto também com as pessoas. Eu sei que para relacionamento, seja qualquer um que seja, mas vamos dar um exemplo aqui, por exemplo, um relacionamento comercial. Quando você é um bom vendedor, quando alguém é uma boa vendedora, um bom vendedor, eles não têm o costume de apenas entregar um produto em troca de um valor, de um preço. Eles têm o costume de criar relacionamento, amizade, e sempre deixar um assunto em aberto para poder puxar assunto de novo e, no meio do assunto, criar pedidos, gerar pedidos, né? Então um bom vendedor, ele vai fazer isso. Mas com o Senhor nós não estamos negociando nada com Ele. Ou se estivermos negociando, estamos negociando com Ele o seguinte: o Senhor manda, eu obedeço, só me fala o que eu tenho que fazer, que eu estou aqui de prontidão. Isso se for uma negociação, então nós estamos negociando com o Senhor também. Mas é muito importante que a gente tenha algo a tratar com o Senhor. É muito importante que a gente tenha um assunto em aberto com Deus. Sabe que nesses assuntos o Senhor nos dá muita propriedade para lidar com isso, com uma unção e uma habilitação diferente. Quando Deus ameaçou ou avisou que destruiria Sodoma e Gomorra, Abraão foi falar com Deus. Um assunto em aberto entre um homem que recebeu a visitação de Deus, um assunto em aberto entre o Deus Criador de todas as coisas e um homem que tinha um assunto com ele. Qual que era o assunto em aberto? Sai da tua tenda, sai da tua parentela, olha para os céus, para as estrelas, veja como elas são grandes, de grande número, veja quantas estrelas você tem no céu. Assim como existem estrelas no céu, assim também eu farei da sua descendência muito grande também. Sai da tua terra e da tua parentela para a terra que eu te mostrarei, e eu farei da sua descendência uma descendência abençoada. E através de ti todas as famílias da terra serão benditas. Naquele momento Deus estava gerando em Abraão uma habilitação, uma unção, uma autorização e uma autoridade para lidar com o assunto família, terra, nações. Vocês estão comigo? Era um assunto em aberto, tanto que quando Deus fala assim: Abraão, eu vou destruir Sodoma. Abraão chega para Deus e fala assim: Senhor, o Senhor sabe o que o Senhor faz. Quem sou eu para te ensinar qualquer coisa? Mas deixa eu te perguntar aqui. Não se aveste não. Mas o senhor pouparia aquela cidade se tivesse 50 justos naquela cidade? E aí Deus falou: não, se houverem 50 justos ali, eu não vou destruir a cidade. Ele falou assim: o senhor não repara de eu ficar continuando aqui insistindo, mas se tiver 40? E se tiver 30? E se tiver 20? E aí o Senhor foi respondendo, e quando o Senhor respondia, Ele também trazia outra resposta, e falava, parecia quando eu ia pedir dinheiro para o meu pai, eu falava: pai, me dá 50, ele falava: 40? Para que 30? O que você vai fazer com 20? 10 é muito, toma 5 e divide com os seus irmãos. Então Abraão e Deus ficou nessa negociação, mas por que Abraão tinha essa oportunidade de falar, essa abertura com Deus? Porque ele tinha unção e autorização e autoridade de Deus para lidar com terra, com família, com nações, porque o Senhor prometeu que através dele seriam benditas todas as nações da terra. Então no assunto que você tem em aberto com Deus, o Senhor te dá liberdade de falar de um jeito diferente com Ele. Acredite nisso. Se você é um líder de jovens, um pastor de jovens como o Vitor é, e você percebe, Vitor, que os jovens estão se perdendo, você tem uma autoridade, uma autorização da parte de Deus para falar com ele de um jeito diferente. Quando você passar na frente de uma balada, por exemplo, e ver ali jovens se drogando, se prostituindo, você pode falar com Deus e falar assim: Senhor, o que esses meninos do Senhor estão fazendo aqui? O que essas meninas que são do Senhor estão fazendo aqui? Senhor, nós precisamos fazer alguma coisa. O Senhor não vai se ofender por isso, porque Ele gerou em você uma autoridade, uma unção e uma habilitação para lidar com pessoas. Mas nem todos os homens tinham assunto em aberto com Deus.
Nem todos os homens tinham esse relacionamento com Deus. Por isso eu disse que a visitação do Senhor e o relacionamento do Senhor com os homens era muito pontual. O relacionamento de Deus com os homens era algo muito marcado ali na história, que alguns homens somente ali encontravam e falavam alguma coisa. Mas eu vejo que este não era o anseio e o desejo do coração de Deus. O que fazia Deus visitar aqueles homens assim, pouco a pouco, só um ou outro, não era porque Deus escolhe alguns e não a outros, não é porque Deus faz acepção de pessoas, porque a Bíblia diz, Deus não faz acepção de pessoas, mas é porque Ele procurava homens que pudessem ter esse relacionamento e não encontrava. Deus não faz acepção de pessoas, mas faz acepção de atitudes. Deus não faz acepção de pessoas, mas Ele está com seus olhos por toda a terra, buscando aqueles cujo coração são completamente dEle. E se Ele passa pela terra buscando aquele que tem um coração completamente dEle e não encontra, o Senhor não vai gerar relacionamento. Por isso, o Senhor começou o seu plano que já estava traçado na eternidade. E Ele começa trazendo na história de Israel um trajeto que para alguns poderia ser um trajeto muito triste, que o Renan até mencionou aqui na mensagem pela manhã, do povo sendo escravizado no Egito, 400 anos, uma nação sendo escrava. Mas Deus vem e livra aquele povo com mão forte. Deus desembainhou a sua espada, endureceu o coração de Faraó, mas libertou aquele povo, trazendo pragas sobre o Egito. O povo saiu dali sem guerrear contra o povo do Egito, mas saiu dali com toda a recompensa, todo o salário do seu trabalho escravo. Saiu dali com os despojos como se fosse de uma guerra, carregando todo o ouro que eles mesmos tinham enriquecido o Egito. Ali o Senhor mostrou que com mão forte Ele é o Deus compensador. E por mais que por um tempo e um período de tempo na nossa vida a gente possa passar por situações difíceis, precisamos continuar confiando no Senhor, porque depois do tempo difícil, o Senhor virá com toda a recompensa que nos cabe. Ele virá e traz consigo, como diz na música e na palavra do Senhor, Ele traz consigo a sua recompensa. Isso pode ser bom, mas para alguns isso pode ser complicado também. Mas não quero me atentar a isso, nem dar ênfase nisso. Eu quero lembrar os irmãos que quando Deus tirou o povo do Egito, fez esse povo peregrinar no deserto, e como nós vimos aqui hoje pela manhã também, este povo, quando ele foi peregrinando pelo deserto, ele podia ir pelo caminho mais curto, mais rápido. E tem memes na internet, brincadeiras dizendo assim, o Moisés era o pior guia turístico que já existiu, porque esse trajeto poderia ser feito em 40 dias, mas foi feito em 40 anos. Não tinha nada a ver com o percurso, com o tempo, mas tinha a ver com o tratamento de Deus que tinha tirado um povo do Egito, mas o Egito não tinha saído do povo. O povo tinha saído do Egito, mas eles ainda amavam a idolatria do Egito, ainda amavam os deuses do Egito, ainda amavam os melões, os pepinos e as cebolas do Egito. E Deus querendo falar assim, olha, eu tenho uma cultura que é do céu e eu quero estabelecer essa cultura sobre vocês. Eu tenho uma cultura que é minha e eu quero estabelecer ela sobre este povo, porque vocês são meu povo escolhido. Eu tenho uma marca sobre vocês e eu quero marcar vocês com o meu selo. Este povo falava assim, mas Senhor, nós estamos com saudades dos melões, dos pepinos. E Deus não encontrava abertura naquele povo para fazer a obra dele da forma como ele queria, que fosse voluntária da parte dos homens. Até que peregrinando pelo deserto, chega um dia que Deus marca um encontro com o povo. Eu vim hoje com a Pri ministrando a Mel sobre isso e falando assim que todo crente precisa ter um encontro com Jesus um dia. Mesmo ela, que é filha de pastor, criada desde quando nasceu dentro da igreja, ela um dia vai ter um encontro com o Senhor. E eu falei isso para ela, falei, todo crente precisa passar, e essa pessoa que você está falando, Mel, ainda não teve esse encontro com Jesus, mas vai ter, porque ela é uma menina muito boa.
ela é educada, ela ama a igreja, ela vai ter esse encontro com Jesus. Aí a Mel ficou feliz por isso e falou assim, eu também vou ter um encontro com Jesus. Eu falei, vai filha, você vai ter um encontro com Jesus, você precisa... Aí a gente foi ensinando ela, né, como ela se portar, conduzir no culto, e ela vai desenvolvendo isso. Mas, assim como todo crente precisa ter um encontro, um dia o Senhor marcou um encontro com o povo de Israel. Na tentativa de estabelecer ali o sonho de Deus de ter relacionamento com todos os homens, como eu falei agora há pouco, porque ele não se relacionava somente com Abraão, Isaac, Jacó, Jó, Enoque, porque ele amava mais esses homens do que os outros, não, mas é porque ele só encontrou nesses homens aquilo que precisava para ter esse relacionamento. Mas Deus naquele momento fala assim, tá bom, eu vou ceder. Moisés reúne o povo, peça que esse povo se consagre e se santifique, porque amanhã eu farei maravilhas no meio de vocês. Eu mesmo vou me apresentar diante do povo. Peça para que este povo se consagre, peça para que este povo se prepare, porque amanhã nós teremos um encontro marcado. E aí a Bíblia vai contando que depois, na verdade, que o Senhor fala com Moisés, ainda assim tem um marco de tempo e fala que é o terceiro dia, e acredito que isso já é uma mensagem falando sobre a ressurreição de Jesus também. No terceiro dia, o monte começa a estremecer. Diante do monte Sinai, que é um monte esplendoroso, grandioso, aquele povo todo reunido no pé do monte, pronto para se encontrar com Deus. Deus naquele dia também estava um pouco mais, o Senhor que me perdoe porque é com muito carinho e respeito que eu falo com ele, temor, mas ele estava um pouco mais aparecido assim, sabe, um pouco mais exibido. Quando ele chegou, ele começou a fazer o monte tremer, e fumaças, e vozes de trovões, e fogo saíam do meio do monte, e relâmpagos, e aí aquela voz estrondosa do Senhor, que é a voz como de muitas águas. Eu não sei quantos dos irmãos aqui já foram para algum lugar assim, eu ainda não fui, mas já ouvi dizer, que você não conversa perto das cataratas do Iguaçu. Se você falar no ouvido de uma pessoa, você tem que falar gritando, porque não dá para ouvir a voz de alguém que está falando do seu lado, diante da voz de muitas águas. E aquela voz do Senhor, como uma voz forte, assim como a voz de muitas águas, veio do monte e estremeceu todo aquele lugar. Então aquele povo começou a estremecer de medo também. E lá em Êxodo 19 a 20, nos capítulos 19 e 20, dizem que aquele povo falou assim, Moisés, fala tu e nós ouviremos. Mas não fale o Senhor conosco, porque nós vamos morrer. Moisés tentou intermediar, porque Moisés era um homem que conhecia o Senhor e já tinha tido um encontro com ele. E Moisés falou assim, não gente, numa versão Daniel Pires Martins atualizada e revista, ele falou assim, calma, ele é bonzinho. É quase isso que Moisés falou na Bíblia, ele falou, calma gente, é Deus, ele é bom, ele é bom. Ele está se apresentando assim porque ele é forte mesmo, ele é poderoso, mas não vai fazer mal para vocês não, vamos lá gente, vamos lá. Ele encorajou o povo, ele incentivou o povo, e o povo falou assim, não Moisés, não, fala tu e nós ouviremos, mas olha, eu não quero saber disso aí não, eu estou fora. E aí é quando o povo recua, é quando o povo corre de um relacionamento com Deus, e Deus olha do monte, e fala assim, Moisés, não tem jeito, eu quero me relacionar com o homem, mas o homem não está preparado para isso. Eles não estão preparados para essa conversa. Eu preciso sistematizar o nosso relacionamento. Não por mim. Não porque eu preciso de sistemas e metodologias e de estruturas. Mas é porque o homem precisa. Moisés levanta uma oferta no meio do povo. Nós vamos erguer um tabernáculo. Nós vamos fazer uma tenda onde eu vou me manifestar somente a um de vocês, a Arão e aos seus parentes mais próximos, aqueles que são da família de Arão. A Arão e seus filhos, que são os levitas, que é a família sacerdotal. Levanta aí um sumo sacerdote, é um homem só que venha falar comigo, e aí ele vai falar com o povo. Então Moisés recebeu toda a planta do Senhor para fazer o tabernáculo.
Moisés recebeu toda a instrução de como fazer cada utensílio do tabernáculo. E cada parte do tabernáculo, cada utensílio do tabernáculo carregava uma mensagem que revelava o Cristo. Cada parte do tabernáculo, cada cortina, cada enfeite, cada serafim, cada coluna, cada pia, cada altar falava do Cristo. Como, por exemplo, havia um altar que ficava no pátio, aonde os cordeiros eram imolados, onde os bezerros e os bois eram sacrificados. Aquilo era uma mensagem do próprio Cristo, que depois daquilo que estava traçado já pela eternidade, mas depois de um tempo, daquele tempo, a partir dali, depois de algum tempo, o Senhor manifestaria em Jesus. E aquele povo viu Deus habitar entre eles através de um tabernáculo. Havia todo um ritual, toda uma sistemática, toda uma metodologia criada por Deus. Por quê? Porque Deus precisa? Não, mas porque o povo só conseguia entender com algumas religiosidades no meio. Isso se chama condescendência. É a capacidade de Deus de descer e vir falar na linguagem dos homens. Como aquele povo estava tão habituado a rituais religiosos do Egito, como aquele povo estava tão habituado a todas essas coisas. A Bíblia não diz que é por causa disso, mas essa pode ser uma das razões. Deus vem do céu, pede a Moisés que crie toda essa metodologia, porque fala assim: olha, se nós fizermos assim, aí esse povo acredita que é possível se relacionar comigo. Então no pátio as pessoas sacrificavam, depois passavam para dentro do lugar santo, aonde era acendido o incensário. O sumo sacerdote lavava suas mãos numa pia de bronze, e o bronze na Bíblia fala de juízo de Deus, de julgamento de Deus sobre o homem. Então ele se lavava ali naquela pia, e depois de se purificar, ele iria lá para o Santo dos Santos. Na roupa do sumo sacerdote tinham sinos na barra das vestes dele, porque se ele entrasse ali e os sinos parassem de tocar, era sinal de que ele teria morrido diante da presença de Deus, porque ele não estava aceito diante de Deus. Como ninguém mais poderia entrar ali para retirar o corpo, era inviável que deixasse o corpo ali por mais de um ano, que seria o próximo evento desse, onde o outro sumo sacerdote iria lá para retirar. Então eles amarravam cordas para poder puxar o sumo sacerdote se morresse lá dentro. E depois de toda essa metodologia, Deus falou assim: coloca dentro do Santo dos Santos uma arca, com 2 querubins, com asas abertas cobrindo a tampa da arca e protegendo a tampa. Dentro da arca você vai colocar a minha lei, as tábuas dos mandamentos. Dentro da arca você vai colocar também o maná que eu desci no céu, para que o povo não se esqueça do que eu fiz com eles. Dentro da arca você vai colocar a vara de Arão, que também floresceu. E depois que Deus dá todas essas ordens e a arca é feita, quando o sumo sacerdote entrava, Deus falava com o povo como ele tinha prometido: eu falarei entre os querubins. E Deus falava. Então o sumo sacerdote agora entrava naquele lugar e ele ouvia Deus falando com ele. E depois ele saía dali e comunicava ao povo. Mas esse tabernáculo, apesar de ter sido feito pelo próprio Deus, e alguém pode dizer agora, então está solucionado o problema. O Senhor tabernaculou entre nós. Deus habitou entre nós e agora fala conosco entre os homens. Glória a Deus por isso. Ah, que bom, está pronto, está finalizado, não tem mais necessidade da gente se preocupar com nada. Essa tenda serve no deserto, ela atravessa o Jordão, ela vai para a terra prometida, ela fica com o povo de Israel até que chegue um homem, que é chamado por Deus como o homem segundo o coração de Deus, Davi. Davi constrói um poder militar muito forte, é vitorioso nas guerras, vocês conhecem essas histórias, conquistou muitas coisas, e a Bíblia não fala isso, mas eu posso imaginar que Davi um dia saiu do seu palácio, tanto luxo, tanta riqueza, tanta prosperidade ao redor de Davi,
E ele vai lá entregar o seu culto ao Senhor. E quando ele chega a uma tenda, aquilo que servia antes para transitar, para ser carregado, aquilo que precisava ser nômade, Davi olhou para aquilo e falou assim: eu habito num palácio. E o Senhor habita numa tenda ainda. Eu acho que isso não está certo. Ele voltou para o seu palácio, depois de ter feito seu culto. Olhou de novo para o palácio e falou: meu Deus, quanta grandeza. Isso aqui é muito para um homem. E aí ele volta para o culto e ele fala assim: mas por que o Senhor está aqui e eu estou lá? Senhor, as coisas estão invertidas. E aí o Salmo 132, que é escrito por Davi, ele diz assim: eu não darei descanso aos meus olhos, encontrem um lugar. É daí que vem a música. Que Davi, no Salmo 132, olha para a majestade do seu palácio e para a tenda de Deus, ele fala assim: não é bom que o Senhor habite numa tenda enquanto eu habito num palácio. Eu não darei descanso, eu não me deitarei no meu leito, e não deixarei os meus olhos se apegarem e se conciliarem com o descanso, até que eu encontre um lugar onde o Senhor possa habitar. Então Davi sai nessa busca, nessa procura, encontra um lugar alto em Jerusalém e fala assim: este lugar é bom para que o Senhor habite, vamos levantar um templo aqui. E Deus fala assim: Davi, bem que você é homem segundo o meu coração. Eu gosto disso, Davi. Você não quer ter mais glória do que eu. Por isso que quando você carregava a minha arca, Davi, você dançava como um vadio na frente das pessoas. Porque diante da glória de Deus, você se envergonhava e se humilhava, porque para você tanto faz quem você é, quando a glória de Deus está no lugar. É por isso, Davi, que eu te amo, Davi. Eu gosto muito dessa sua ideia, Davi. Está aprovado, Davi. Eu quero um templo. Eu aceito, eu assino embaixo. Não vou mais habitar em tendas. Mas é o seguinte: você tem muito sangue nas suas mãos e você não vai poder construir esse templo. Você não vai poder construir esse templo, Davi. Mas o seu filho vai fazer isso. E aí Davi tem o seu filho Salomão, sucessor do teu reino. E quando Davi deixa o reino nas mãos de Salomão, Salomão começa então a construção do famoso templo de Salomão. O templo que foi construído por ele. E o Senhor dá ali de novo todas as diretrizes. O Senhor dá ali toda a planta. E se naquela tenda que antes era nômade, naquela tenda que antes servia no deserto, a glória de Deus já se manifestava naquele lugar, que dirá agora então que a gente tem sofisticação, requinte, até algum, de certa forma, algum luxo, com um cuidado na palavra do luxo aqui, mas riqueza e prosperidade, mostrando que Deus é abundante, mostrando que Deus é poderoso, mostrando que Deus é rico, mostrando que Deus é belo, mostrando que a beleza está no Senhor. Então Salomão fala assim: Senhor, agora que o Senhor me deu o projeto, eu vou construir. E Salomão começa a construir. E a Bíblia fala que depois que o templo está pronto, lá em Crônicas, no capítulo 7, se você puder, abre comigo, vamos para a Bíblia aqui. 2 Crônicas, no capítulo 7, versos de 1 a 5. Segunda Crônicas, no capítulo 7. Glória a Deus, Bíblia nova é uma bênção. Diz assim: assim que Salomão acabou de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu o templo. Os sacerdotes não conseguiam entrar no templo do Senhor, porque a glória do Senhor o enchia. Quando todos os israelitas viram o fogo descendo e a glória do Senhor sobre o templo, ajoelharam-se no pavimento com o rosto em terra, adoraram e deram graças ao Senhor, dizendo: Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Então o rei e todo Israel ofereceram sacrifícios ao Senhor. O rei Salomão ofereceu em sacrifício 22.000 bois e 120.000 ovelhas. Assim o rei e todo o povo fizeram dedicação do templo de Deus.
E aí Deus, depois de um tempo, vai e encontra Salomão ali no verso 14 agora, do mesmo capítulo de 2 Crônicas 7, e esse vocês conhecem: se o meu povo. Verso 14 de 2 Crônicas capítulo 7, Deus faz essa promessa: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. De hoje em diante, os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos às orações feitas neste lugar. Escolhi e consagrei este templo para que o meu nome esteja nele para sempre. Meus olhos e meu coração nele sempre estarão. Glória a Deus. Então agora parece que o relacionamento de Deus com os homens ficou mais saudável, porque agora parece que Deus conseguiu manifestar a sua glória, e as pessoas tiveram que se ajoelhar diante da glória de Deus, porque aquele fogo e aquela glória no templo foi vista por todos e não só por um homem, o sumo sacerdote. Vigorava ainda a mesma lei, vigorava ainda a mesma dispensação, vigorava ainda a mesma forma de governo de Deus, ainda havia um sumo sacerdote, mas a Bíblia fala que ninguém conseguiu ficar de pé diante da Shekinah de Deus que estava naquele lugar. Isso mostra para nós que por Salomão ter sido muito obediente a Deus até ali, e ter um coração aprovado diante de Deus, reflete numa experiência sobrenatural com o Senhor. E se nós quisermos também viver experiências sobrenaturais com o Senhor, se nós quisermos ver esse peso de glória do Senhor vindo sobre nós, se nós quisermos ver essa Shekinah de Deus tomando este lugar, se nós quisermos ver a Shekinah de Deus tomando as nossas vidas, nós precisamos andar nesse lugar de obediência e de santidade. E a partir desse lugar de obediência e santidade, nós veremos coisas grandes do Senhor fazendo em nossas vidas. Você pode dar um glória a Deus? E Deus trouxe essa promessa a partir do verso 14. Mas essa promessa, na verdade, era um aviso de Deus também. Se o povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar. Antes ele fala assim: se eu um dia secar o céu, se eu cessar as chuvas sobre a terra. O verso 13 fala isso. Então fala: um dia que eu trouxer maldição sobre a terra, se um dia eu punir a terra, se um dia eu corrigir Israel, e Israel vier e orar e buscar, eu sararei a sua terra. Diante das circunstâncias e das situações que às vezes o próprio Deus cria, meus irmãos, deixa eu contar uma coisa para vocês aqui, para vocês não imaginarem que aquilo que ensinaram para você é verdade. Não é Satanás que amaldiçoa, é Deus. Não é Satanás que amaldiçoa, é Deus. Deus abençoa e Deus amaldiçoa, porque Ele fala assim: eu ferirei a terra. Então muitas vezes o que nós estamos vivendo pode ser consequência de pecado, mas às vezes não é também. Às vezes não é consequência de pecado, às vezes nós estamos passando por um momento que, se nós olharmos direitinho, é o Senhor nos colocando de novo no trilho da salvação. Pode ser que aquilo que nós estamos passando é o Senhor fazendo com que a gente não se perca no meio do caminho. E como este assunto aqui era um aviso para o povo de Israel, aquele povo deveria saber que se eles se esquecessem do Senhor, essas promessas não seriam mais cumpridas. Ele mesmo disse: eu estabeleci este lugar. Ele aprovou a planta, ele aprovou o templo, ele aprovou o que foi feito, e ele falou: eu vou vir aqui. Eu escolhi este lugar para receber adoração e para me mostrar e me revelar aos homens. Eu estou disposto a seguir em frente com esse relacionamento. Mas rapidamente o povo se esqueceu das maravilhas do Senhor, como diz lá nos Salmos. Os Salmos dizem, tem um salmo que diz assim: os nossos pais, Senhor, se esqueceram das suas maravilhas. Se esqueceram da passagem do Mar Vermelho, se esqueceram da peregrinação do deserto, se esqueceram do maná, da coluna de fogo, da nuvem que baixava e subia para sinalizar quando era para andar, quando era para parar. Eles se esqueceram daquela manifestação de glória, eles se esqueceram daquele culto que foi tão glorioso, daquele culto que foi tão majestoso. Eles se esqueceram, Senhor. E aí,
Então o Senhor fala assim: tá bom, eu escolhi esse lugar, mas eu não sou apegado. Eu preciso, na verdade, eu não sou apegado ao lugar, eu sou apegado ao meu povo, eu preciso corrigir esse povo. Deus envia o Império Babilônico contra Israel. E quando a Babilônia chega em Israel, o templo de Salomão é destruído. Quando Babilônia chega em Israel, aquele altar de adoração é destruído. Ou seja, o que é a Babilônia? Babilônia é a influência do mundo. Quando as coisas deste mundo vêm tomar o lugar que é de adoração, o lugar de adoração, o altar de adoração pode ser destruído. Se nós não cuidarmos deste lugar de adoração, se nós não cuidarmos dos altares que nós estabelecemos para o Senhor, ele pode ser destruído. Nós precisamos deixar a manutenção, fazer a manutenção da adoração ao Senhor. Então aquele templo é destruído e o povo vai exilado para a Babilônia. Mais uma vez o povo praticamente escravo de um outro reino. E ali eles recitam um salmo que não tem autor, mas pelo jeito foi escrito por muitos de Israel. Que, salvo a falha da minha memória, Salmo 137, versos 5 e 6, que aquele povo, quando está escrevendo aquele salmo, ele diz assim: ai de mim, Jerusalém, se eu me esquecer de ti. Que a minha língua grude no céu da minha boca, se eu me esquecer de ti. Que a minha mão direita seque, se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém. Porque agora que aquele povo estava lá na Babilônia, começaram a lembrar do quanto era bom quando eles tinham um lugar de adoração. Isso reflete para nós o seguinte, que nós, eu falo principalmente aos jovens, depois que você tem um encontro com Jesus, você está estragado para o mundo, e se você deixar o lugar de adoração, o altar de adoração, e for visitar o mundo, ou o mundo visitar a sua vida, e você ficar no lugar da Babilônia, você vai estar lá na Babilônia falando assim: que saudade do lugar de adoração, que saudade de Jerusalém, ai de mim, Jerusalém, se eu me esquecer de ti, que minha mão direita segue. E aquele povo começou a lembrar da glória do Senhor, começou a sentir saudade dos cultos, começou a sentir saudade do relacionamento com Deus. Então Deus vem com a sua misericórdia e graça e tira o povo de lá. E aí agora nós estamos indo para a história do segundo templo. Porque a gente viu o tabernáculo feito no deserto, a tenda armada para que a glória do Senhor se manifestasse. A gente viu o templo de Salomão aqui sendo construído, e no exílio da Babilônia sendo destruído. Mas voltando do exílio da Babilônia, então Deus levanta alguns homens: Zorobabel, Neemias, Zacarias, Ageu, profetas e pedreiros, homens construtores. Neemias com a espada numa mão, a colher de pedreiro na outra, lutando, guerreando e construindo e reconstruindo. Agora, voltando do exílio da Babilônia, então o Senhor autoriza e fala através de Zacarias e de Ageu, que são os profetas que vão profetizar no templo, desse templo de Zorobabel, que é o segundo templo, o templo de Zorobabel. E aí Deus fala assim através de Ageu: vocês, povo de Israel, dizem que não é tempo ainda de reconstruir o templo, não é tempo ainda de edificar a minha casa, mas vocês estão construindo casas para vocês mesmos, vocês estão construindo casas luxuosas para vocês e esqueceram de mim. E é ali que nós vemos em Ageu escrito assim: vocês ganham e colocam os seus ganhos em um saco, como se fosse um saco furado. Porque vocês não veem o resultado do seu trabalho, vocês não desfrutam do resultado do seu dinheiro. Por quê? Porque vocês estão preocupados somente com o que vocês estão construindo para vocês, vocês não estão construindo para mim. Vocês comem e não se sentem saciados, vocês bebem e não ficam felizes pelo que beberam, vocês vestem e parece que não estão felizes com a quantidade de roupa que vocês têm. Sabe por que vocês estão assim? Porque vocês estão preocupados somente com vocês. Deus falando ao povo de Israel: mas é tempo de reconstruir o lugar de adoração, é tempo de levantar os altares de novo, é tempo de reedificar e de construir e reconstruir um relacionamento comigo. Então Zorobabel lidera a construção do segundo templo. Este templo vai servir por muito tempo a nação de Israel.
E agora me parece que esse templo ficou muito bom, apesar dele ser simples, muito mais simples do que o de Salomão. O recurso da época era outro. Como eu falei, foi construído no meio de uma grande guerra, de uma batalha, opositores se levantando, o povo de Israel mesmo muitas vezes desacreditando de que o Senhor estaria fazendo aquilo através daqueles homens. Mas eles seguiram firmes na construção, falando assim, não, vale a pena. Alguns homens falando assim, não, vale a pena, vamos reconstruir os muros de Jerusalém e vamos reedificar o templo do Senhor, porque a adoração precisa ser estabelecida de novo. E apesar desse templo ser simples, chega um tempo que vem o rei Herodes, isso não está na Bíblia, mas se nós procurarmos os históricos lá de Flávio Josefo, nós vamos aprender que Herodes vem e reforma esse templo. E deixa esse templo um pouco mais esplendoroso. Não dá para saber muito bem qual é a motivação de Herodes, mas pelo visto, conhecendo mais ou menos o coração daquele homem, pelo que a Bíblia fala dele, ele estava interessado, na verdade, em fazer um marco político. Uma obra que ele pudesse inaugurar, cortar a faixa, soltar fogos e fazer uma marchinha na frente, como fazem os prefeitos de cidade pequena. Então ele poderia marcar ali, vamos pôr uma marchinha aqui para rodar, que nem quando, né, Cláudio conta da história, quando foi inaugurado um semáforo lá em Cabreúva. A gente inaugurou um semáforo na cidade, mas foi uma festa tão grande. A gente criou uma expectativa tão grande da inauguração dessa avenida aqui. Viemos que eu e o Cláudio achando que ia ter a marchinha, ia ter banda tocando, ia ter fogos de artifício, o Gustavo Martinelli passando em cima de um trailer. Eu falei assim, vai ser boa a inauguração. Não teve nada. Só eu e o Cláudio aqui. Então Herodes queria, na verdade, essa propaganda política. Ele fez 162 colunas no templo, que precisava de 3 homens para abraçar. Aí por que esse templo me parece um pouco mais aprovado por Deus? Porque o próprio Jesus aprovou esse templo. Porque quando ele chega naquele templo, ele chama de casa de meu pai. Porque ele vira as mesas dos ladrões, e ele fala assim, aqui não é um lugar covil de ladrões. Vocês fizeram da casa do meu pai um covil de ladrões. Então quando Jesus diz que é a casa do pai dele, então aí eu boto uma fé, eu falo, agora sim nós temos um templo. Agora nós temos um lugar de adoração aprovado pelo próprio Jesus, o Deus encarnado. Está resolvido o problema. 70 anos depois, o Império Romano destrói esse templo. Mas Jesus já tinha dado alguns sinais. Em Isaías, Deus fala ao povo, que casa vocês poderão construir para mim? Eu moro no lugar mais majestoso do universo. Entretanto, eu estou entre os contritos de coração e aqueles que são arrependidos. Isaías já sinalizava, quando dizia lá em Isaías 57, Isaías 66, se nós formos olhar, se nós formos visitar essas passagens, lá, vamos dar uma olhada. Isaías, capítulo 66, versos de 1 a 2, vem comigo. Assim diz o Senhor, o céu é o meu trono e a terra é o estrado dos meus pés. Que espécie de casa vocês me edificarão? É este o meu lugar de descanso? Não foram as minhas mãos que fizeram todas essas coisas? E por isso vieram a existir? Pergunta o Senhor. Vai para o 57 agora, Isaías 57. Olha o que o Senhor já havia falado com o povo há muito tempo. Ele diz assim, verso 15... Pois assim diz o alto e sublime, que vive para sempre, cujo nome é santo. Habito no lugar alto e santo, mas habito também com o contrito e humilde de espírito, para dar novo ânimo ao espírito do humilde e novo alento ao coração do contrito. Deus está falando aqui, vocês estão bastante apegados ao templo, mas olha que eu tenho uma mensagem diferente para vocês. Em Atos capítulo 7, quando Estevão dá aquele tiro de bazuca, pregando a Bíblia toda num único capítulo, Estevão diz assim, Deus disse, eu não habito em templos feitos por mãos humanas. Paulo confirma essas palavras em Atos capítulo 17, pregando aos atenienses, e diz assim,
Eu não habito em templos feitos por mãos humanas. E quando esses homens dizem isso, nós começamos a questionar, então, por que Deus permitiu esses templos? Por que Deus se manifestou neles? Qual que é a solução que nós temos para agora? O que nós vamos fazer? Se Deus não habita em templos, como que nós vamos ter esse relacionamento com o Senhor? Em Marcos, no capítulo 13, quando os discípulos veem aquela estrutura, aquela arquitetura do templo de Herodes, que é o mesmo de Zorobabel reformado, eles dizem assim: Senhor, olha que coisa majestosa, que templo lindo. E aí Jesus fala assim: não restará pedra sobre pedra. E quando os juízes da lei, os doutores da lei estão ao redor de Jesus, eles falam assim: o que você diz sobre o templo? Ele fala assim: eu destruirei este templo e reedificarei em 3 dias. Aí eles dizem assim: esse templo demorou 46 anos para ser construído, você está dizendo que vai fazer em 3 dias? Jesus não estava falando do templo de pedras mortas, ele estava falando dos templos de pedras vivas. E agora existe um último templo que foi construído para o Senhor. Depois do ano 70, quando aquele templo foi destruído, incendiado pelo Império Romano, o Senhor já tinha estabelecido um novo lugar para habitar, um novo lugar para ser adorado, um novo lugar para ter relacionamento com o homem. Sabe quem é esse templo? Sabe onde está esse templo? Ah, meu irmão, este templo somos nós. Pedro, lá em 1 Pedro, no capítulo 2, verso 5, diz assim: vocês são pedras vivas. Ou seja, existe uma pedra preciosa que foi colocada no fundamento de uma construção. Vocês são as pedras que continuam essa construção. Então, agora João fala assim: segundo ele é, vós também sois. Porque vocês são parte da mesma construção. Porque vocês são pedras vivas do templo de Deus. Ou seja, agora o Senhor encontrou um lugar para morar. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 6, verso 19, diz assim: não sabeis vós que sois templo e morada do Espírito Santo? Por isso, se alguém peca contra o próprio corpo, este alguém peca contra o templo do Espírito Santo. Em João, no capítulo 4, quando Jesus tem aquele encontro com a mulher samaritana, a mulher samaritana também tinha essas indagações, essas questões na cabeça dela, falando assim: qual que é o lugar certo para adorar? E ela pergunta para Jesus: vocês adoram lá no templo, mas nós adoramos nesse monte. E agora eu pergunto para o Senhor que sabe de tudo, então, qual que é o melhor lugar para adorarmos? Quem sabe da resposta? Quem lembra aqui? Jesus olha para ela e fala assim: haverá um dia, e já é chegada a hora, em que o Pai procura os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E aí não importa o lugar onde você esteja, o altar está estabelecido dentro do seu coração. O altar de adoração ao Senhor está estabelecido dentro de nós. É por isso que Deus tinha dado um mandamento que estava ligado aos utensílios do templo. Ele falava assim: todo dia tem que acender o candelabro. E este é um mandamento perpétuo. Não aceito que esse mandamento mude. Tá, e como que a gente acende esse candelabro hoje, se no ano 70 o templo foi destruído e com ele todos os utensílios? Deus já estava sinalizando para nós que algumas leis, elas não deixam de existir, mas elas mudam de lugar. A partir de agora o candelabro é o nosso coração, a partir de agora o candelabro está dentro de nós, a partir de agora o que precisa ser incendiado todos os dias somos nós. A partir de agora o candelabro que precisa ser aceso somos nós. Então nós vimos que muitos templos passaram. Muitos templos foram edificados e passaram. Desses que falei aqui, o que durou mais tempo durou 500, 600 anos. Mas chega um momento em que o Senhor estabelece um templo que já tem durado mais de 2000 anos. E esse templo somos nós. Mas eu quero te dar uma notícia. Este templo também é passageiro. Porque um dia nós vamos encontrar com a morte. E vai chegar um momento em que este templo não servirá mais para adoração.
Porque, se eu não me engano, lá em Salmos, no capítulo 115, eu não lembro muito bem se é essa passagem, mas diz assim que os mortos não adoram a Deus. Os mortos não conseguem exaltar o Senhor. Então, como que eu posso, morto, ser um lugar de adoração? Não posso. Então, ainda que este templo o Senhor escolheu e tem mantido até hoje como um templo onde Ele quer habitar, Ele quer ter relacionamento, Ele quer se manifestar, Ele quer mostrar a sua glória, Ele quer mostrar a sua presença, Ele quer manifestar a sua presença. Ainda que este templo tenha servido para o Senhor até hoje como algo que é agradável a Ele e aprovado por Ele, e que foi testificado por muitos homens, este templo também tem prazo de validade. Mas vai chegar um tempo, Apocalipse capítulo 21, aonde nós vamos viver no lugar de adoração que nunca terá fim. Apocalipse 21 diz assim, verso 1: Então vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra haviam passado, e o mar já não existe mais. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, adornada como uma linda noiva para o seu esposo amado. E ouvi uma forte voz que procedia do trono e declarava: Eis que o tabernáculo de Deus agora está entre os homens. Aleluia! Eis que o tabernáculo de Deus está agora entre os homens, com os quais Ele habitará. Eles serão o seu povo, e o próprio Deus viverá com eles e será o seu Deus. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem pranto, nem lamento, nem dor, porquanto a antiga ordem está encerrada. Aquele que está assentado no trono afirmou: Eis que faço nova todas as coisas, e acrescentou: Escreve isto, pois essas são as verdadeiras palavras de Deus. Aleluia! Glória a Jesus. Depois ele continua dizendo assim: tudo está consumado, eu sou o alfa e o ômega. Eu estava lá no tabernáculo do deserto, eu estava no tabernáculo, no templo de Salomão, eu estava no templo de Zorobabel e me manifestei também no templo de Herodes. Mas agora eu fiz um templo nos lugares celestiais, e este é eterno, ele dura para sempre, e aqui será o lugar da adoração. A cidade que não tem sol e nem lua, mas a glória de Deus ilumina a cidade. A Bíblia fala que Ele enxugará dos olhos toda lágrima. Então, meu irmão, se você estiver passando um dia difícil, triste, com lágrimas nos olhos, não porque você está arrependido, ou porque você está amando o Senhor, porque você está apaixonado por Ele, mas porque você está com problemas, aproveite este dia para adorar o Senhor, porque talvez seja a sua última oportunidade de adorar a Deus entregando um culto, mesmo estando triste. Porque lá no céu só haverá alegria, lá no céu não haverá tristeza. Nos lugares onde o Senhor preparou para nós, haverá uma adoração contínua, verdadeira, sincera, perfeita, que o Senhor mesmo estabeleceu. E essa é a nossa esperança. Enquanto isso, este templo continua adorando o Senhor.